O Planeta Bola tá na área e hoje nós vamos falar tudo sobre o Campeonato Brasileiro da Série A, porque a bola vai rolar na 9ª rodada da competição e você não pode perder um segundo sequer. Fique com a gente. E hoje teremos início da 9ª rodada do Brasileirão da Série A. Às 18h30 teremos Bragantino e Juventude. E já às 21 horas teremos Fluminense e Atlético Goianiense. Já amanhã, domingão, dia 16 de junho, às 16 horas teremos Corinthians e São Paulo no Majestoso. Também às 16 horas o Vitória vai enfrentar o Internacional. Também no mesmo horário teremos Atlético Paranaense e Flamengo. Já no domingão às 18h30, o confronto é entre Vasco da Gama e Cruzeiro. Também no domingão, 16 de junho, às 18h30, teremos Criciúma contra o Bahia. E no mesmo horário, o Grêmio vai enfrentar o Botafogo. Também no mesmo horário, teremos Cuiabá contra o Fortaleza. E para encerrar esta 9ª rodada do Brasileirão da Série A, teremos Atlético Mineiro e Palmeiras na segundona, dia 17 de junho, às 20h30. Atlético Mineiro e Palmeiras. Após vermos os confrontos da 9ª rodada, vamos ver a tabela de classificação atualizada hoje, antes do início desta 9ª rodada. E em primeiro lugar temos o Flamengo com 17 pontos. Em segundo lugar, o Bahia com 17 pontos. Em terceiro lugar, o Botafogo com 16 pontos. E em quarto lugar, o Atlético Paranaense também com 16 pontos. Uma disputa muito acirrada entre os clubes do G4 que se classificam direto para a Libertadores da América de 2025. Em quinto lugar, vem o São Paulo com 14 pontos. E em sexto lugar, o Palmeiras. São Paulo e Palmeiras, respectivamente, vão para pré-qualificatórias da Libertadores da América de 2025. Em sétimo lugar, vem o Cruzeiro com 13 pontos em 7 jogos. Em oitavo, o Atlético Mineiro com 13 pontos também em 7 jogos. Vemos aí os dois clubes mineiros, assim como os paulistas, um atrás dos outros. Mas os dois clubes mineiros têm um jogo a menos cada. Em nono, o Bragantino com 12 pontos em 8 jogos. E em décimo lugar, o Internacional com 11 pontos em 6 jogos. 2 jogos atrasados podem somar 6 pontos e poderia estar brigando pela liderança do Brasileirão da Série A caso vença esses confrontos. Em 11º vem o Fortaleza com 10 pontos em 7 jogos. E em 12º vem o Juventude com 10 pontos em 7 jogos. O clube que está em sétimo até o 12º, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Bragantino, Internacional, Fortaleza e Juventude, se classificam para a Copa Sul-Americana de 2025. Em 13º lugar vem o Grêmio com 6 pontos em 6 jogos. 2 jogos atrasados. Em 14º lugar vem o Vasco da Gama com 6 pontos em 8 jogos. Em 15º lugar, o Corinthians com 6 pontos em 8 jogos. Em 16º lugar, o Fluminense com 6 pontos em 8 jogos. É o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Mas vemos aí, Grêmio, Vasco da Gama, Corinthians e Fluminense, os 3 últimos, numa situação um pouco mais desesperada, pois estão com 8 jogos já completados. O Grêmio só tem apenas 6. Esses clubes estão sendo ameaçados pelos clubes da zona de rebaixamento, vejam só. Em 17º lugar, o Criciúma com 5 pontos. Em 18º, o Atlético Goianiense com 5 pontos em 8 jogos. Em 19º, o Cuiabá com 4 pontos em 8 jogos. Em 20º lugar, o Vitória com 3 pontos em 8 jogos. Vejam aí, o Criciúma está apenas 1 ponto atrás desses clubes e tem 2 jogos a menos. O Atlético Goianiense está com o mesmo número de jogos e também com 1 ponto abaixo. Então, Vasco da Gama, Corinthians e Fluminense têm que ficar esperto para não dormir a 10ª rodada na zona de rebaixamento. O Brasileirão da Série A está pegando fogo e o Planeta Bola está na área, falando tudo o que acontece nessa competição para você. E para você não perder nada, se inscreva no nosso canal, ative o sino de notificações, deixe seu like, seus comentários, compartilhe este vídeo com seus amigos. E amanhã estaremos de volta falando tudo sobre o Brasileirão da Série A. O Planeta Bola na área!